Olá, pessoal! Faremos hoje um simulado contendo questões elaboradas pela Pró-Reitoria de Pessoal da UFRJ, também conhecida como PR4 UFRJ, que costuma elaborar questões de concurso que vão acontecer na própria UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para que vocês entendam o perfil dessa banca, o que costuma ser cobrado, por essa banca, os principais assuntos, beleza? Bom, além disso, eu também disponibilizo para venda alguns PDFs, por exemplo, também disponibilizo simulados com 50 questões de português do que costuma ser cobrado em prova de concurso. Questões essas com gabarito brevemente comentado. É um e-book, tá? Que vocês podem estar comprando através do Hotmart. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, beleza? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso simulado de português com questões elaboradas pela banca PR4 UFRJ, dando continuidade com a questão número 6, que traz o seguinte trecho: não há política sem discurso. Nesse trecho do texto, quanto à classe gramatical, as palavras destacadas são, respectivamente, aqui está se trabalhando com classe gramatical, ou seja, com análise morfológica. Você vai analisar qual é a classe daquela palavra isoladamente. Você não vai se preocupar tanto com o contexto, como acontece com a análise sintática. Então, vamos começar pelo não. Não, ele é um advérbio, tá? Advérbio é uma classe gramatical que ela pode modificar, pode alterar o sentido de um verbo, de um adjetivo e de um outro advérbio. Nesse caso, o não está junto a um verbo, no caso, o verbo haver, que está conjugado, na forma de a. Então, faz sentido que o não seja um advérbio, já que ele está alterando o sentido de um verbo, que é uma das possibilidades, não só de um verbo, como também, de um adjetivo, de um outro advérbio. O advérbio ele passa uma ideia circunstancial, ele pode ter diferentes classificações. Aqui é um advérbio de negação. Bom, como eu já adiantei, a é um verbo, ele está conjugado aqui, o verbo haver. Para lembrar aqui rapidamente, o verbo é uma classe gramatical que ele pode exprimir a ideia de ação, uma ideia de estado, no sentido de estar, ser, permanecer, e também de fenômeno da natureza, trovejar, chover, nevar, por exemplo, tá? Então, a é um verbo. E discurso? Discurso é um nome que você atribui a uma mensagem, uma mensagem oral, que você vai proferir em público, Então, o discurso é um nome. Por se tratar de um nome, é um substantivo, tá? Então, nós temos a seguinte sequência, já que ele está pedindo respectivamente, Nós temos o advérbio, o verbo e o substantivo. Logo, a nossa resposta é a letra A. Vamos para a nossa próxima questão, que traz um fragmento de uma letra, da letra de a cidade. Eu não vou ler aqui o fragmento, tá? Porque ele não é necessário para a gente conseguir resolver a questão. Vou direto aqui ao ponto. Temos dois trechos. O sol nasce, dito como número 1, e ilumina as pedras evoluídas, dito como número 2. Quanto ao verbo sublinhado, pode-se afirmar que a oração 2 é, letra A, coordenada sindética adjetiva, letra B, subordinada objetiva direta, letra C, coordenada sindética adversativa, letra D, subordinada de adjetiva explicativa e letra E, coordenada assindética. Bom, a questão anterior foi bem tranquila, Trabalhou com classe gramatical, com análise morfológica. Não que essa questão não esteja tranquila, tá? Porém, ela é um pouquinho mais, Avança um pouquinho mais, porque aqui a gente está trabalhando com análise sintática. E a análise sintática, ela já trabalha com a questão do sentido, tá? Com a questão do contexto, ela é um pouco mais elaborada. Você não vai olhar palavra por palavra, você vai olhar a oração por completo e a relação entre orações, tá? E aqui nós temos a seguinte situação: o sol nasce, uma oração. Por que eu sei que é uma oração? Porque tem verbo, A gente contabiliza o número de orações pela quantidade de verbo. E ilumina as pedras evoluídas. Segunda oração, verbo iluminar. Beleza. Essas duas orações, elas têm relação entre si? Bom, até tem, porém elas conseguiriam fazer sentido isoladamente? Sim, fazem sentido. O sol nasce, uma oração, por si só conseguiu passar a mensagem. O sol ilumina as pedras evoluídas. Pronto.
não precisa juntar as duas para que elas façam sentido. Então aqui a gente está trabalhando com uma oração coordenada, tá? Diferente da subordinada, que uma depende da outra. Bom, mas você pode combinar? Claro que você pode combinar. E aí, nesse caso, você está adicionando uma informação, né? Percebam, o sol nasce e, olha a conjunção e, no sentido de soma, e ilumina as pedras evoluídas. Além dele nascer, ele também ilumina. Portanto, estamos diante de uma oração coordenada sindética aditiva, porque se aditiva no sentido de adição, tá? Sindética, porque tem ali uma conjunção, tá? As orações coordenadas e assindéticas, elas não têm conjunção, e nós temos aqui a presença da conjunção e é uma oração coordenada porque nós temos ali independência, tá? Em relação às orações, diferente das orações subordinadas, por exemplo. Logo, a letra A é a nossa resposta. Vamos para a questão número 8, a terceira questão, né, desse vídeo, que traz um texto, traz um fragmento de Viva o Povo Brasileiro. Eu também não vou ler esse fragmento porque não é necessário para poder estar resolvendo a questão. Quanto aos termos sublinhados, é correto afirmar que... Quais são os termos sublinhados? Número 1, na doutrina da tarde. Número 2, às vezes, sinceramente. Vamos analisar então cada alternativa. Letra A. O segundo recebe o acento indicativo da crase porque é uma locução prepositiva. A letra A está fazendo referência à locução às vezes. De fato, é uma locução, né? Tem a combinação de dois termos. No entanto, às vezes, não é uma locução prepositiva. Para ser uma locução prepositiva, você tem que juntar dois termos que eles vão ter juntos uma função prepositiva. A preposição, ela tem aquela ideia de conexão, né? E necessariamente o último tem que ser uma preposição. E não é o caso aqui. Aqui se trata de uma locução adverbial, às vezes, da ideia de quê? De vez em quando, não é sempre. Às vezes é uma locução adverbial de tempo. Então, o fato de, às vezes, receber o acento indicativo de crase não é porque é uma locução prepositiva, é porque é uma locução adverbial feminina, tá? E aí, sim, vai receber o acento indicativo de crase. Letra B. O primeiro faz alusão ao melhor horário para a catequese imposta pela Igreja Católica no período colonial. Bom, daí você tem que ler o texto, né? Não tem como fugir. E esse texto, ele fala sobre a doutrinação que era feita, né, pelos padres com aqueles que faziam parte da aldeia, né, para que eles fossem doutrinados em relação à língua que eles consideravam como sendo a língua que deveria predominar, fazendo até mesmo com que eles ficassem com vergonha, constrangidos pelo fato deles não conseguirem, né, aprender essa língua, né, já que eles tinham a sua própria língua já perpetuada. Então, tamanha era a dificuldade, e muitos até por conta de se sentir culpados por não conseguirem, né, eles passavam o resto da vida deles em silêncio, tá? E outros viviam se desculpando por não conseguir, pelo desconhecimento das regras de boa linguagem, dita como boa linguagem, né, pelos padres. E aí, o primeiro termo, no caso, na doutrina da tarde, faz alusão ao melhor horário para a catequese imposta pela Igreja Católica no período colonial. Na verdade, na doutrina da tarde, não está colocando, em momento nenhum, esse trecho, ele diz que faz referência, faz qualquer menção, dando a entender que o melhor horário era a tarde. Apenas indica que a doutrina era à tarde, tá? E não que esse era o melhor turno para que se pudesse aprender, para que se pudesse ter a catequese. A gente tem que se prender às informações que estão onde? Estão no texto. Se isso não está no texto, então não é. Simples assim, tá? Então a letra B tá errada. Letra C. O segundo denota a preocupação dos povos originários com a imposição da linguagem do colonizador. É importante perceber que o enunciado deixa muito claro que é quanto aos termos sublinhados. O termo sublinhado na segunda oração é a locução adverbial às vezes, tá? E às vezes não indica nada disso. Indica o quê? Indica tempo. E não a preocupação, e não algum tipo de sentimento nesse sentido, né? De temor, de fragilidade, de preocupação, tá? Então, não. Nunca esquecendo a sua referência. Sua referência são quem? São os termos sublinhados, tá? Então, sempre preso, conectado ao enunciado da questão. Letra D.
Ambos conotam o preconceito linguístico dos colonizadores com o idioma ágrafo dos povos originais. Tanto o termo na doutrina da tarde, a expressão na doutrina da tarde, quanto a locução adverbial, às vezes, elas denotam o quê? Elas denotam tempo. Tempo em relação a quê? Tempo em relação a ensinar. Tá? Então, não tem relação com subjetividade aqui, né? É uma questão objetiva. Ah, mas será que existia preconceito? Possivelmente, certamente existia preconceito. Tanto que havia imposição, né, em relação a catequizar. Porém, é isso que o enunciado da questão está pedindo? Está pedindo quanto aos termos sublinhados, tá? Portanto, a letra D também não é nossa resposta. E letra E. Ambos exercem a função sintática de adjunto adverbial. Com certeza, né? Ambas as expressões, elas estão se referindo a tempo, são adjuntos adverbiais, né? De tempo. No final das contas, isso é uma questão gramatical, tá? Porém, ela deu uma volta para poder dar uma ideia de que ela está trabalhando em cima do texto, mas no final das contas ela está cobrando aqui conceitos gramaticais, que foi o determinante para você conseguir chegar na resposta como a letra E. Vamos para a nossa penúltima questão. Mais uma questão que traz textos, mas no final das contas cobra a gramática. Então já vimos que isso é uma característica da banca PR4FRJ, tá? Vamos direto ao ponto aqui. Sobre os trechos sublinhados em destaque, pode-se afirmar que, letra A, em um, constata-se que o verbo acostumar é transitivo direto. Bom, perceba que o verbo acostumar, ele está acompanhado do pronome átono ti, acostuma-ti. Portanto, podemos dizer que esse verbo é um verbo pronominal. E percebam também, né, que existe a crase, o acento indicativo de crase no a lama. Acostuma-te a que? Tem uma preposição aí, a lama. Então, o verbo acostumar, nesse caso, é um verbo transitivo indireto, porque o seu complemento tem preposição e é um objeto indireto, tá? Letra B. Em 2, constata-se que o verbo causar é transitivo direto. Bom, vamos à leitura da 2. Se a alguém causa, ainda pena tua chaga. Bom, se alguém causa o quê? Causa pena. A quem? A alguém, tá? Então, inclusive, essa oração você pode até reestruturar ela para fazer mais sentido, tá? Ficando na ordem direta, você coloca: se a tua chaga ainda causa pena a alguém. Causa o quê? Pena a quem? A alguém. Então, o verbo causar aí é um verbo transitivo direto e indireto, e não um verbo transitivo direto, como diz a letra B. C. Em um, ocorre a próclise primeiro e depois a ênclise. Próclise é quando o pronome oblíquo átono ele fica antes do verbo, porque ele é puxado por um termo, né, atrativo de próclise, e a ênclise é o convencional. Tá? Então, se não existe um termo atrativo de próclise, você usa a ênclise. A ênclise é quando o pronome oblíquo átono fica após o verbo. Bom, em um tá acontecendo, na verdade, a ênclise, ó, acostuma-te. O ti tá depois do verbo acostumar, né? Tá acontecendo a ênclise porque você não inicia uma oração com próclise, tá? Por isso que não existe te amo, né? O certo seria amo-te. Ninguém fala isso, mas só para fins de curiosidade mesmo. Bom, então a primeira é um caso de ênclise, tá? Não é um caso de próclise, daí já tá errado. E na segunda parte você tem que te espera, né? O te, ele tá antes do verbo, então é um caso de próclise, né? Porque ele foi atraído pelo que, né? Que é um termo atrativo de próclise. Então, primeiro você tem a ênclise e depois você tem a próclise. Tá ao contrário, né? Então, a letra C tá errada. Letra D. Em 2, constata-se que o verbo causar é pronominal. Não, nós já até vimos, né? Que na 1 temos um caso de verbo pronominal, né? O acostuma-te, ele entra como um verbo pronominal. Agora, em 2, não. Em 2, nós temos o verbo causar, que é um verbo transitivo direto e indireto. E letra E, que é a nossa resposta. Em 1, ocorre a ênclise primeiro e depois a próclise, né? O contrário, né, da letra C, que a gente já tinha visto que estava, né, invertido. E, de fato, é a nossa resposta. Vamos para a última questão desse vídeo, que também traz um texto
e trabalha com uma questão de gramática. Em relação ao 3, a pintura dos esquizofrênicos é muito rica em símbolos e imagens que condensam profundas significações. Retirado do texto 14, é correto afirmar que se trata de... Letra A, um período simples. Bom, para ser um período simples, você teria que ter ali apenas um verbo, tá? E nós estamos vendo aí que tem o verbo ser conjugado na forma de tem também condensam, né? O verbo condensar que também está conjugado. Não é um período simples, é um período composto. Mas é um período composto por coordenação, por subordinação. Bom, nós vimos também que as orações coordenadas, elas têm ali independência, né? Elas conseguem fazer sentido isoladamente, tá? Aqui não é o caso, tá? A pintura dos esquizofrênicos é muito rica em símbolos e imagens que condensam profundas significações. Condensam profundas significações. Quem é que faz isso? Fica o quê? Fica uma dependência em relação à oração anterior para que faça sentido. Então, um período composto por subordinação, tá? Então, a gente já fechou a questão como sendo a letra C, tá? Não pode ser coordenada, não pode ser período composto por coordenação. E até indo um pouquinho além, é um período composto por subordinação com valor adjetivo. Porque percebam só, esse que ele é um pronome relativo, né? E esse que está estabelecendo ali a conexão entre as orações, né? Esse sentido de subordinação, está qualificando os símbolos e imagens da pintura dos esquizofrênicos. Como é que são esses símbolos e imagens? Eles fazem o quê? Qual é o efeito deles? Eles condensam profundas significações. Está ali qualificando, caracterizando, está assumindo o valor de adjetivo ali. E perceba que quando você fala que a pintura dos esquizofrênicos, que é muito rica em símbolos e também imagens, não são símbolos e imagens quaisquer, são símbolos e imagens que condensam profundas significações. Você está restringindo. No universo dos símbolos e imagens, são aqueles que condensam profundas significações. Então, aqui se trata de uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Tem inclusive um macete, porque a restritiva ela não tem vírgula, tá? Ela não vem entre vírgulas e a explicativa ela vem entre vírgulas, tá? Só aprofundando um pouquinho mais, mas a nossa resposta é a letra C. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário e aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos, beleza? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.